Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Vindcast, o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia. Eu sou o Bira. E nós estamos aqui no 15º episódio, no mês dos namorados, com um episódio muito especial, com um casal muito querido nosso que topou estar aqui com a gente, com a agenda superlotada deles. Vocês devem achar que eu não sou criativa porque eu comento isso todas as vezes, mas é verdade, os nossos convidados são muito importantes. Muito obrigada, Elô, Hélio, sejam muito bem-vindos. Obrigada, a gente que agradece. A gente que agradece. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes que a gente possa bater um papo aqui juntos. E para iniciar, a gente gostaria de fazer uma oração e depois a gente vai ter um momento de devocional antes de iniciar o nosso bate-papo. Então vou fazer uma oração aqui para a gente começar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos e conversando e na presença também dos nossos ouvintes, Pai, que nos acompanham, e que possa ser um bate-papo enriquecedor para todos nós aqui no estúdio e também para todos que nos acompanham, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do Hélio, da Elô e do Ministério de Casais aqui da nossa igreja, e que muitas pessoas possam vir a conhecer a Ti mais e mais, através não só das nossas conversas, mas do trabalho dos Teus servos aqui presentes, Senhor. Em Teu nome que eu peço e agradeço. Amém. 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 Elô e Hélio, sejam muito bem-vindos. Graças a Deus estamos aqui, né? Amém. No nosso programa. E nessa devocional, eu comecei a pensar e falar, vamos falar de namoro, noivado, casamento. E aí lembrei de vários textos aqui da Bíblia, né? O primeiro em Gênesis 2:24. Vocês poderiam ler pra gente, um de vocês? Vamos lá. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Uma só carne, né? Uma só pessoa. Mais um texto, Eclesiastes 4, de 9 a 12. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como pode fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Exatamente. 1 Coríntios 13, 4 a 7. 4 a 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre mantém firme. Isso aí. E tem também Efésios 5:25. Maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. E Efésios 5:22. 5:22. Isso. Esposas, sujeiteis cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Isso. E o último texto, Colossenses 3:14. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une a todos em perfeita harmonia. Muito bem. Vários textos e falando de amor, falando do relacionamento, do projeto de Deus que é família, homem e mulher, deixa o pai, né? O homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Já começou lá no Gênesis, né? Sim. Desde a criação do mundo, Deus já estabeleceu a família. E a gente leva esse anseio no nosso coração, né? Quando a gente é jovem e a gente quer encontrar a nossa parceira, a nossa esposa, a esposa quer encontrar seu marido. E olha quantos textos que Deus está falando para a gente. Olha aqui, ó. Melhor é serem 2 do que 1. É projeto de Deus, gente. Está na palavra de Deus. O amor, ele é maravilhoso. O amor é ação, né? E Deus está sempre falando, estimulando o homem e a mulher a se unirem, porque vão ser mais fortes. Até o texto que a Elô leu, né? Se a gente unir lá
vários, até 3, né? Você não arrebenta, né? 3, eu não lembro. Cordas. 3 cordas. 3 Mais dobras. difícil, dobras. 2, por exemplo, já fica super difícil, né, Patrícia? E quebrar. Aí a outra parte, o amor é paciência, esse texto é maravilhoso, né? Eu lembro até daquela música do... como é que é? Renato Russo? Renato Russo. Legião Urbana. Legião Urbana. Olha, eu tava até esquecendo o nome da banda faz tanto tempo. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, né? Ele gravou essa música, né? Foi muito bonita. E aí vem os mandamentos, né? Que Deus falou que as orientações de Efésios, Paulo escrevendo em Efésios, maridos e mulheres, né? Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É muito forte, né? Sim. Então, esse amor, essa ação do homem de proteger a sua esposa, de amá-la, de dedicar para ela, é maravilhoso. E as mulheres também sejam submissas. Aí esse termo sempre causa, né, aquela polêmica. Essa submissão, o que eu aprendi? É sob a missão. Qual é a missão do homem? Amar a esposa. Então, se ele está amando a esposa, ele está sob a missão de Deus, que ele falou que Deus deu esse mandamento, né, para amar a esposa. Então é sob a missão, não tem nada a ver com submissão, de ser submissa, aquela coisa. Não, é sob a missão que Deus deu para ele. Esse é um ponto Né? muito polêmico. Esse é o ponto, né? É polêmico, mas vocês vão acabar falando também. Vamos. Né? Legal. E Colossenses 3,4, acima de tudo, o amor. Então, quantos textos, que maravilha que Deus, né, nos dá essa bênção de falar do amor, né? E tem a poesia, tem Cantares, tem Eclesiastes, né? Eu lembro de um texto, vocês me ajudam aí, que joga o pão, e depois de alguns dias ainda vai achar, lembra? Tem uma parte, não sei se é Eclesiastes. Então é pura poesia e é muito amor, né? Porque Deus, realmente é projeto de Deus, a família. Então, você que é jovem, você que ainda não achou a sua esposa, você também é jovem, não achou seu marido, tenha fé, ore e coloque. Eu tenho certeza que nossos irmãozinhos vão dar boas dicas para vocês aí, viu? Deus abençoe. Vamos ler então a biografia deles? Opa, vamos apresentar o nosso casal querido para vocês. Hélio e Heloísa são casados há 13 anos e têm 2 filhos, Letícia e João Pedro. Elô cresceu na Moca, em São Paulo, e o Hélio foi criado no Capão Redondo, ao sudoeste da capital. Estão residindo aqui na região de Vinhedo. Sul. Zona Sul. Estão residindo aqui na região de Vinhedo, em Valinhos, há 4 anos. Isso. Os 2 são de criação católica e conheceram a Jesus pessoalmente na vida adulta. O casal se conheceu no trabalho e hoje comanda um negócio juntos. Na igreja, faz 10 anos que Hélio e Elô trabalham com adultos e com casais, e há mais de 2 anos que lideram o ministério aqui na Vinde. Então sejam bem-vindos mais uma vez, é um prazer imenso poder finalmente ter essa oportunidade de bater um papo com vocês. E para a gente aproveitar o gancho da biografia, que tal vocês contarem um pouquinho mais para a gente sobre como vocês se conheceram e como vocês se tornaram um casal? Quer começar, né? Pode começar. A gente se conheceu no trabalho, né? Como a gente colocou ali, nós nos conhecemos em 2006. E no primeiro momento a relação era só profissional, a gente, né, nós éramos de áreas distintas, então nos conhecíamos, mas não tínhamos muita interação. E depois a gente acabou indo por caminhos profissionais distintos e nós voltamos a trabalhar juntos em 2011. E aí nessa oportunidade a gente teve uma rotina mais próxima, as áreas tinham mais interação. E aí a gente começou a perceber muitas coisas em comum, né, que tínhamos. E ali nós começamos a conversar também no âmbito pessoal. E aí Mas o Tchan deu lá em 2006. Não, o Tchan em 2011. Ali era... Em 2006 era profissional. Pior que não tinha mesmo, né? Não tinha. Não tinha, não. A Vou faísca. puxar com o Tchan. A gente se dava bem. A gente conversava bastante. Nessa época, a Elô tinha uma particularidade. Eu pegava muito no pé dela. Pegava muito. E aí... Eu acho melhor esclarecer, né? Particularidade, porque soa tão etéreo e tão abrangente. Que Direito de defesa. Eu diria assim, vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Não alimentar a curiosidade. É porque eu fui vegetariana por 16 anos. Isso é uma senhora particularidade. Exato. E ele fazia questão de ressaltar essa característica com bastante frequência, vamos dizer assim.
Ela fazia, ela não comia mesmo. Eu achava um absurdo alguém não comer carne. Ou na churrascaria, ela não queria comer, na churrascaria ela ia comer salada. Eu achava aquilo um absurdo. E eu peguei muito no pé dela por isso. Ela sofreu muito. Eu não sei como ela não brigou comigo, né? Como é que ela aguentou, né? Não sei, eu não sei. Pelo Eu não contrário, aguentaria. né? Não é? Foi só. Deu tudo É o certo. desafio. Exato. Ai, ai. E como é que vocês enxergavam a ideia de casamento antes de se casarem? Essa visão mudou ao longo do tempo? Se sim, como é que foi o processo? Bem, a gente vinha assim de experiências não tão agradáveis. E a gente tinha uma ideia do que era realmente casamento. Eu mesmo tinha uma ideia. Depois que a gente conheceu a palavra mesmo, aí sim, aí que, puxa, casamento não tem nada a ver com o que a gente aprende fora da igreja. Nada a ver. É totalmente diferente, é outro, tem um propósito, e o propósito já nasce, como você falou, é um propósito de Deus, plano de Deus. Já próprio em Gênesis, Deus, quando criou o mundo, fez o homem, viu que não é bom o homem estar sozinho. Fez uma auxiliadora idônea para ele. Essa já entra o papel do casal aí logo no começo. É plano de Deus, não é plano dos homens. Lógico, fiquei encantado com os olhos dela, mas não é isso. Não é isso. É um propósito muito maior, que é o que alimenta no dia a dia. E esse é esse alimento que sustenta. Não, então é diferente. Então a visão Antes antes era completamente. Era uma? E eu mesmo já estava, vamos dizer assim, estava descrente no casamento, porque você acompanha o mundo, você acaba se deixando levar. Uhum. Depois que eu descobri, Uma bênção, né? é uma bênção, porque é um plano perfeito, um plano que vem de Deus. Então, a gente que dá aquelas atrapalhadas, né? O nosso pecado é que dá atrapalhada. Por isso que quando a gente descobre realmente o que é o casamento, muda tudo. Não é isso? Eu acho que, para mim, particularmente, também era a visão que eu tinha de casamento, muito pelo que a gente escuta no mundo, né? A gente pensa o casamento como o ápice sendo a celebração, o dia do casamento, a festa, e a gente vem com isso muito moldado no nosso imaginário, né? Então parece que o ápice é aquele. Então é como se a gente casasse no ápice e depois a coisa vai meio que mantendo, e por isso que muitos casamentos acabam, porque você tá com a ideia totalmente invertida. Muita expectativa. O ápice não é ali. Ali precisa ser o começo da caminhada. E as expectativas erradas acabam atrapalhando muito os relacionamentos. Então, para mim, foi um ajuste muito grande de visão, porque ainda que eu tenha me convertido um pouco antes da gente iniciar o nosso relacionamento, era uma caminhada muito recente na fé, entendimentos muito precoces ainda, muito pequenos da caminhada com Deus, e a gente foi descobrindo isso juntos no casamento. E é por isso que a gente fala com muita propriedade, com muita, assim, com experiência. A gente não veio com uma visão pronta, não crescemos num ambiente cristão evangélico. Então, muito do entendimento que a gente foi ter sobre o casamento foi casados, descobrindo na prática. E tem sido uma jornada incrível. Então, era muito diferente do que a gente tinha entendido antes, mas foi uma excelente surpresa. Que legal. Excelente. Que legal que vocês descobriram juntos, né? Exato. Junto, a trajetória de vocês se unificou e a visão de vocês foi sendo moldada juntos, né? Exato. Por Jesus. Então, isso é ótimo. O Hélio já entrou um pouquinho nisso, né? Mas a pergunta aqui que o pessoal fez questão de colocar e é muito importante. Qual é o propósito do casamento, então? Porque é comum na sociedade, né? Algumas concepções equivocadas, que é para ser feliz, que é para você não ficar sozinho. Muitas vezes até já ouvi isso de verdade, parece mentira, que é para economizar dinheiro, dividindo as contas, né? Isso é muito comum. Essas alegações, elas fazem sentido? Qual é o propósito real do casamento? Primeiro que a gente precisa entender, o casamento, como a gente falou, o ápice do casamento não é a festa. Ali é um começo e o casamento tem um propósito. E o propósito é glorificar o Senhor. Então, nós juntos temos a oportunidade de testemunhar o Evangelho. O Hélio representando Cristo e a esposa, no caso eu, representando a noiva de Cristo. E isso é um propósito enorme. O casamento tem um propósito, um papel muito específico que a gente tem a desempenhar como casal. E esse entendimento faz com que o casamento aconteça no dia a dia. Então, essas outras motivações, elas são muito supérfluas. Então, se o dinheiro acabar, se você se juntar pelo motivo de economizar e a economia não vier, então o casamento está numa base muito,
muito fraca, muito frágil. Então, se você está só pensando em ser feliz, dificilmente o outro vai te fazer tão feliz quanto você acha que você merece. Então, eu mereço ser muito feliz. Então, por mais que eu se esforce, se eu acho que ele está aqui para me fazer feliz, ele nunca vai atingir a minha expectativa, porque ele não vai conseguir ler minha mente, saber tudo que eu quero o tempo todo. Então, se esse for o objetivo do casamento, a base é muito frágil e pouca ou quase nenhuma chance de dar certo. Perfeito. O propósito é muito importante. Se a gente tem bem claro isso em mente, sabendo que é para glorificar a Deus, muda todo o cenário. Todo o cenário. Nós andamos um ao lado do outro, não um na frente, puxando ou empurrando, não, do lado, com o mesmo propósito. Isso faz toda a diferença, porque várias coisas vão acontecer no decorrer da nossa jornada. E isso, se a gente não tem uma base, um propósito muito bem fundamentado, se você não tem um propósito, qualquer lugar serve. Já pensou se o casamento fosse só a festa? Acabou a festa, acabou o casamento? Acabou. O casamento é bom só porque tem dinheiro envolvido? Essa pergunta que você falou, quantos casais hoje estão se juntando por conveniência, comodidade, praticidade? Não tem nada a ver. Casamento não é isso. A gente como foi lido aqui, a gente sai das nossas casas e se forma um. Esse é o propósito. Para quê? Para glorificar a Deus. Então faz toda a diferença. Toda a diferença. E foi isso que aconteceu na nossa vida. Nós levamos isso muito a sério e praticamos. Que legal. Você sabe que hoje em dia está muito em moda falar, se vamos casar, se não der certo, separa. Ou então, teste. Teste. Vamos fazer um test drive aí, não é? E outra coisa, né? Vamos ficar juntos só, para que casar? Para que assinar papel, não sei o quê, ir na igreja? Então, sabe, é isso que eu queria perguntar para vocês. Existe alguma vantagem em seguir o padrão bíblico? Toda. Eu acho que essa é a receita de sucesso. Você quer ter um casamento abençoado, feliz? Coloca Cristo no meio. Esse é a terceira parte. Então é o casal, mas Cristo, Deus ali no meio, fechando tudo. Aí é o segredo de sucesso. Quando você realmente consegue fazer essa combinação, aí sim você consegue. Aí tem que sair desses modelos convencionais. Porque esses modelos convencionais não tem chance de dar certo. A gente até conversa bastante sobre isso. Nossa, a gente seguindo o que está na Bíblia, os ensinamentos, o plano de Deus, para a gente ainda é difícil. Imagine sem. Misericórdia. É muito mais difícil. Um casamento abençoado, seguindo a palavra de Deus, ele tem tudo para dar certo. Aquilo que dizem, casamento é muito... tem tudo para dar errado. Mas são pessoas diferentes, nasceram e cresceram. Mas espera aí, se ele foi abençoado por Deus, se foi o plano de Deus, tem tudo para dar certo. É o contrário. E o mundo já fala isso. Não, tem tudo para dar errado. Não. Se realmente... Pelo contrário. É o contrário. Se foi feito... se segue realmente o plano de Deus, tem tudo para dar certo. Você sabe que você me lembrou, né? O tripé, né? Você, a esposa e Deus. Sim. Uma mesa com 3 pés nunca cai. Nunca cai. É isso. Sustenta. É o tripé. Sustenta. É isso. É firme. É firme. Uma vez eu vi uma palestra sobre isso, né? De namoro, noivado, casamento. E gravei bem isso, sabe? Isso não é folclore, isso é verdade. E a gente tem que aplicar. Quem está começando a namorar, quem está começando a desenhar o que ele quer para o casamento, a primeira coisa, vai no propósito, na base. O que está escrito, o que Deus planejou para isso? É ali aquela receitinha que não falha. É fácil? De jeito nenhum. É um exercício do dia a dia. Que a gente são pessoas, são seres humanos, somos pecadores. E quando a gente coloca Deus mesmo no meio, aí a chance de funcionar, de fortalecer. E aí um vai ajudando o outro, um vai corrigindo o outro, o percurso. E essa combinação é que dá o tempero. Sim. Essa combinação que é agradável, é isso que é. Lógico, tem todo o contexto assim que a gente do amor, do encantamento, mas quando Deus está no meio, é isso que encanta.
Ainda pensando nessa questão da terceira parte, né, do tripé, eu vi uma figura que eu achei muito importante para ilustrar, que é justamente de uma pirâmide. Se a gente pensar que num triângulo está homem e mulher numa ponta e Deus, o Cristo, na ponta superior. Se o casal está só preocupado em si, focado em si mesmo, eles estão extremamente distantes nessa base. Mas conforme eles vão caminhando em busca de Deus, eles vão se aproximando. Então, essa ideia de que o Senhor está no topo e o casal faz parte dessa pirâmide. Então, quanto mais próximo de Deus, mais próximo eles vão ficando um do outro. Então, é uma figura que eu achei muito ilustrativa, né, e didática para a gente conseguir compreender por quê. Porque quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo do seu cônjuge você também estará. Sim. Então é por isso que o Senhor é... E eu só queria fazer um comentário, né, a respeito da sua pergunta anterior, Bira. A gente tem nos nossos tempos, a gente questiona muito as verdades, né? A gente vive num tempo de questionamento das verdades absolutas e o homem tenta reinventar as coisas. Então a gente vai morar junto, mas nós não vamos casar. A gente só vai morar junto, eu troco papel por uma união estável, que em termos civis é basicamente a mesma coisa, mas você quer recriar nomes para você não usar o compromisso. E veja que quanto mais descomprometidos nós estamos com todas as coisas, mais infelizes estamos. Então você não é comprometido com nada, porque tudo é tão fluido que você não encontra firmeza em nada. E o que as pessoas deixam de pensar na ideia do casamento, que elas acabam observando tudo pelo ponto de vista da formalidade, mas é incrível você ter alguém que está alinhado contigo. Eu olho pro Hélio, a gente se olha, a gente está pensando as mesmas coisas. A gente comenta as coisas, às vezes com pessoas assim, ele vai e falou com alguém, depois eu converso com a pessoa, eu falo a mesma coisa, ele fala, nossa, o Hélio falou a mesma coisa. Estão sintonizados. Essa sintonia, essa... Pessoa. Ao ponto, Ele disse que é o ponto. Eu Isso tenho era o segredo. Ô, produção, meu ponto. Mas o ponto. Não era pra contar, né? Tá Era no pra ponto. contar isso. Deus. É Deus que tá isso. no ponto. Uhum. E aí a gente vai calibrando. No começo Sim. dá aquelas atrapalhadas, mas depois. Mas eu digo que as pessoas não percebem o quanto isso é bom. E assim, elas ficam tão preocupadas com os estereótipos que elas criam de uma relação presa e amarrada, mas Deus quer o nosso bem. Isso é um fato. As verdades É o bíblicas... melhor para você. Né? Deus é bom o tempo todo, certo? Se ele instituiu o casamento, é um plano bom. E isso tem que ser uma base que você não possa questionar. Então, se Deus criou o casamento e Deus é bom, o casamento pode ser uma coisa ruim? Por lógica, a resposta é não. Não. Então, assim, enquanto você vai entendendo que o casamento é muito mais do que o dia da festa, muito mais do que você assinar um papel, você está se comprometendo publicamente com alguém. Você está diante de várias testemunhas, e dessa vez eu não gaguejei, porque no meu casamento não saiu testemunhas. Gaguejou forte. Não saiu. Tem vídeos? Tem. Claro. Vou Na hora contar de fazer a você. promessa lá. Não saía As testemunhas palavras. de jeito maneira alguma. Mas você está ali publicamente, é um ato simbólico para expressar algo que tem que estar dentro do seu coração. E um compromisso fiel ali, de você estar dizendo publicamente, estou me comprometendo a te amar até que a morte nos separe. E esse a gente precisa de símbolos. E os símbolos são importantes para a gente dizer para nós e para os outros aquilo que a gente declara e quer viver de acordo com. Então, Perfeito. não dá para substituir um casamento por qualquer outro tipo de arranjo, digamos assim. Arranjo, né? Arranjo. Um combinado. Muito bem. Mas bem lembrado. sabendo que o casamento é uma boa coisa, né, que é o padrão de Deus, apesar, claro, né, de não ser para todos, mas é o padrão de Deus. Justo. Existem motivos errados para se casar? Definitivamente sim. Não dá pra gente negar. Como a gente falou, se você entra no casamento pra te fazer feliz, pra ser feliz, se esse for o alvo do relacionamento, Seu objetivo. esse é um objetivo ruim. É um objetivo errado. Nós temos experiência de termos acompanhado alguns casais que casaram pelos motivos errados. E a grande parte deles não está mais junta, porque você entrou com a motivação errada. A gente teve casamentos que a gente conheceu que a moça entrou para ser sustentada. Ela escolheu literalmente um marido que tivesse uma condição que ela entendia ser suficiente para que ela fosse sustentada. E o que aconteceu no primeiro ano de casado foi que ele perdeu o Interesse, emprego. né? Até havia assim, afeto, não era interesse financeiro só por si só, né, como o fim único, mas ela queria ser feliz e ser sustentada. E, curiosamente, o primeiro desafio que eles tiveram foi que o marido perdeu o emprego e ele entrou depois numa fase de saúde muito grave, não conseguiu trabalhar por muitos anos, então toda a motivação do casamento morreu, porque ele não conseguia dar afeto para ela, pela sua condição de saúde, e não tinha mais o sustento. E o relacionamento desmoronou, assim, vertiginosamente. Então, sim, há motivos errados pelos quais as pessoas se juntam.
E a tendência é que isso não funcione. É até interessante a gente pontuar isso, porque a gente está desenhando como isso é uma coisa boa e agradável, e muitas pessoas que podem estar num momento de decisão na vida, né, pensando sobre isso, podem dizer, não, então eu tenho que casar. Não importa o porquê, não importa quando, como. E isso pode levar, muitas vezes, a motivações equivocadas e impulsionarem o casamento ser uma finalidade em si mesmo, né, que não é a intenção. Exato. Sim, todo plano tem ajuste. Ele tem um andar. Você tem que investir no teu plano. Você vai casar, o casamento é uma construção dia a dia. É um trabalho que você tem que nutrir e não ficar achando que o teu cônjuge que tem que te carregar, te fazer feliz, satisfazer. Essas são as motivações erradas. É o contrário, você tem que investir. Você tem que nutrir. Então, a sua parte você tem que fazer também. Então, isso é muito importante, tem que deixar bem claro para as pessoas que estão, principalmente aqueles que estão pensando em casar. Casamento é tudo maravilha, tudo... Não, não é. É uma construção diária. E o desafio encanta. Quando você coloca Deus como objetivo, aí é que muda o cenário. A próxima pergunta você já até respondeu. Então já pula, já tem Vamos pular essa tem aqui, bônus. Porque assim, na opinião de vocês, qual o elemento mais importante para um bom relacionamento? Acho Tripé, que... né? É Deus. O mais importante é Deus. Sim. Tá bem, isso tem que estar bem claro. Se o nosso propósito não é agradar, não é para glorificar Deus, tá bem fora de foco, porque o casamento não é o plano da Heloísa, não é o plano do Hélio, não é plano de Deus. Não é um casamento, senão ele vira esse casamento que você comentou, um arranjo, uma sociedade, um ajuste. Não é isso. Casamento, quando é para seguir os planos de Deus, ele tem um propósito, para glorificar Deus. E aí você tem que colocar em prática, todos os dias. Quando é todos os dias mesmo. Tem desafio diário. E a gente, fora os elementos externos que vêm contribuir para atrapalhar. E a gente tem que estar preparado para isso. É plano de Deus, mas não é perfeitinho assim que não vai acontecer nada, não. É aí que entra a gente para sim, os pequenos, desafios, né? Desafios. Eu estou aqui representando o bonde dos solteiros, então eu vou fazer muitas perguntas justamente nesse sentido de preparar a mente realmente para ter a visão correta, né, a perspectiva correta perante o casamento, porque ocorre muito de as pessoas por não quererem estar só ou porque acham que vão agradar a Deus se unindo em matrimônio, mas justamente não tem uma visão correta do que isso significa, né? Então, como vocês muito bem comentaram, não é sobre ser feliz ou ser satisfeito, é muito mais sobre você pensar no outro até antes do que em você, né? Porque essa relação de obediência a Deus vem de entender que o amor é atitude, o amor é ação, o amor é escolha, né? Então você precisa renunciar muitas vezes os dias que vocês não vão estar muito simpáticos um com o outro, ou que não vão estar se sentindo muito bem. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. Faz parte, né? Não são só as borboletas no estômago, né? É importante deixar isso claro. Não. E você tocou num ponto importante, assim, quando a gente fala, por exemplo, o que é o mais importante? É ter o Senhor no casamento. Então, se a gente entende, o casamento é para glorificar o Senhor, e a vida do Hélio é para representar a Cristo, a minha vida é para representar a igreja, eu não posso tomar a frente e falar assim, então eu vou casar de qualquer jeito, a primeira pessoa que aparecer eu preciso casar. Não é necessariamente assim. A gente precisa compreender que nem todos foram chamados para o casamento, e a Bíblia é muito clara sobre isso, nem todos, não é um plano do Senhor para todos, esse é o plano, vamos chamar assim, um plano geral, mas Deus tem planos individuais para cada um de nós também. E a gente precisa saber respeitar o Senhor e respeitar a vontade dele para nós. Ele tem que ser soberano nesse assunto também. Então, é claro que a gente tem muitas piadinhas que as pessoas falam, tem X idade que você precisa casar, se não casou tem um problema. Então, assim, tem muitas piadinhas que são feitas, assim, às vezes na ideia de ser agradável e fazer uma piadinha, mas acabam criando uma pressão desnecessária para as pessoas. Então, a gente entender que o plano não é para todo mundo, Deus tem planos individuais, mas uma vez que o plano para você é o casamento, ter esse entendimento de que ele não é para você, não é sobre você, é para a glória do Senhor. E que você tem como alvo buscar a felicidade do seu cônjuge.
E ele vai ter o mesmo objetivo, de fazer a esposa, no caso, eu, feliz. Nossa, Ela tá advogando em causa própria, né? Você tá vendo? Ela tá investida. Ah, mas né? hoje pode. Hoje pode. Ó, mas Mesmo namorados, né? O clima está no ar. Não é? então, tem namorados de todos os períodos. Tem aqueles que estão pensando igual a parte está pensando em casar. Tem aqueles namorados que já têm uma trajetória. E tem alguns namorados, alguns casados que eu converso nessa parte do ministério. E aí fica assim, até meio constrangido. Porque como que ele vai nutrir? Aí pega a Bíblia ali, já tem uma receitinha pronta. Começa a colocar em prática o que Deus já te mostrou. E quando você começa a seguir exatamente essa receita, parece que começa a funcionar melhor. Aí começa a calibrar. É difícil, é muito difícil, mas você começa a entender, as coisas começam a fazer sentido. Ah, então é por isso que eu tenho que fazer. Então, não é que a gente tem a receita mágica. A receita não é nossa, é de Deus. O plano já é dele. A gente insiste em não seguir. A gente tem que seguir. Esse é o plano perfeito. Excelente. E se você me permite pegar um gancho do que o Hélio falou, e Por uma coisa favor. que nós tocamos no início, que é com relação a essa questão da missão, né? A receita está pronta e a gente precisa segui-la, e aí a gente tentar desmistificar algumas coisas que a gente que vai colocando, né? Então, a gente acha que... esquece que a missão do marido é amar e dar a vida pela esposa. É uma missão grande, E quando a gente vai falar a gente pega muito pela questão da submissão, né? Isso é um tema que pega para as mulheres e acaba doendo pela falta de compreensão do que é o termo e pelas coisas que a gente vai criando na nossa própria cabeça. Então, muito, muito motivada pelo que a gente escuta ao nosso redor, isso acaba influenciando muito na nossa visão e no nosso entendimento acaba ficando contaminado. Mas se a gente consegue... Primeiro, esvaziar de nós mesmos e deixar que a palavra fale conosco, as coisas começam a fazer sentido. Então, se eu entendo que a missão do Hélio é ser o representante de Cristo no nosso casamento, e ele vai amar a mim, a ponto de dar a sua vida por mim, por que eu não me submeteria a ele? Se ele vai me amar a ponto de dar a vida por mim, eu Nessa posso missão, né? estar abaixo, ser auxiliadora dele nessa missão, que é grande e Sob a árdua. missão, né? Exatamente. Então, se a gente começa a se desprender de preconceitos, ideias equivocadas, e muitas vezes muito superficiais, a gente não se aprofunda no termo, não vai buscar o que significa na prática, e pega só... a gente tem a tendência a ver as coisas pelo lado negativo, né? Ver o pior lado. Então, talvez a gente consiga compreender. E quando a gente fala assim, volte à Bíblia, não escute o que as pessoas estão dizendo, volte à palavra, vai ver o que a palavra diz sobre o assunto, você percebe que você está carregando um fardo bem menor, que essa é a promessa, inclusive, de Cristo para nós. Então, se a gente aceitar o fardo que ele nos dá, né? O jugo dele, a gente pode ter descanso. É em nós, suave e leve. Exatamente, em nós e no relacionamento. Suave, leve e simples. Sim. E simples, a gente gosta de complicar. Não esqueça do simples. Não, mas não é fácil. Não, não é isso. O simples é o mais fácil, mas não que vai ser molezinha, vamos dizer assim. Não é isso. É que a gente, quando começa a complicar o casamento, aí sim começa a ficar difícil. É por isso que a gente não pode esquecer do simples. Tem que ir pro simples mesmo, para que a relação vá adiante. Excelente. E fala-se muito, Hélio, em manter uma boa comunicação entre os cônjuges. Isso é algo que a gente ouve no mundo secular, até em comentários de criadores de conteúdo cristão sobre comunicação, sobre essa centralidade da comunicação no casamento. Isso é colocado como algo assim muito central para uma relação duradoura, de sucesso. Como que funciona essa boa comunicação na prática? O que isso significa na prática, no dia a dia do casamento? Deixa eu falar essa. Pode, mas... Esse é o exercício diário. É muito difícil essa parte. Muito difícil. Muito. E aí que isso é um desafio. Até pra gente como casal. É muito difícil você calibrar a comunicação. A gente tem que tomar conta dos nossos passos para não atrapalhar. A comunicação entre o casal tem que fluir. Mas tem hora que ela não vai. Tem hora que ela não funciona. Não em tudo são flores, né? Então, esse é o nosso desafio. Como casal mesmo, ainda mais a gente que tem jornada tripla. Não é nem dupla. Não, Tripla. A gente Jornada trabalha junto em todas as frentes. Pois é.
Pois A é. gente trabalha, né, junto em casa, no trabalho e na igreja. Então, o nosso trabalho é junto o tempo todo. Alguns casais sofreram muito na pandemia, né? Por ficar com o marido, com a esposa o tempo todo. A gente já estava treinada, porque essa é a nossa realidade desde o Tirou de começo. Mesmo, você falou um negócio, eu lembrei, tem um amigo, eu falei, pô, eu não aguento mais, fico muito tempo com a minha esposa, você não tá sofrendo? Cara, eu tô com a minha esposa o tempo todo, no trabalho, na igreja, em casa, então, não teve diferença alguma, mas isso, por isso que a comunicação tem, e a gente tem assunto, né? É uma coisa curiosa, mas a gente estava na igreja, É assim que é bom, né? uma pessoa na igreja falou pra gente, a gente estava conversando, eles, vocês não moram juntos, vocês não são casados, vocês não param de conversar, não durante o culto, né, num momento de intervalo ali na De igreja, cozinha. De cozinha, ela falou, nossa, mas rapaz, vocês não moram juntos, né, pra que conversa tanto? Perguntou mesmo, assim. Mas isso é bom. Eu já ouvi falar, você tem que casar com alguém que você gosta de conversar, Exato, porque... precisa. E quando você faz parte. perguntou sobre a comunicação, a Paty ia falar justamente isso. Ela é um exercício diário e ela requer intencionalidade. Então, nem sempre a conversa vai fluir muito bem. Nós viemos de contextos muito distintos, de histórias de vida muito diferentes e com abordagens para os problemas muito distintas. Então, a gente tem muitos pontos que a gente é divergente. Mas, o que você precisa tentar encontrar? Algo que funcione para ambos. Então, por exemplo, tem dias que a comunicação não flui. É hora de conversar? Não, é hora de esperar. Então, ela vai precisar que você faça esse ajuste, mas eu gosto da palavra intencional. Perfeito. Eu acho que você não precisa esperar que as coisas fluam sozinha. Eu vou esperar um momento de conversa. Em alguns momentos você precisa provocar o momento da conversa. Em outros você precisa esperar, acalmar para que o momento da conversa possa Sabedoria. fluir. Exato. E eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com formatos. Tem gente que defende que você precisa criar uma agenda. Olha, todas as segundas-feiras a gente vai sentar das 6 às 7 para a gente ter a conversa do ADR. Não consegue, isso é muito Muito engessado. Então, assim, se eu tiver um problema na terça, eu vou esperar até segunda. E se naquela semana não rolou nada, não tô a fim de conversar, eu preciso. Então, assim, a gente crê que precisa ser intencional, precisa criar momentos para falar, mas nada engessado. E que o casal compreenda que isso é um exercício para sempre. E você precisa estimular. Então, proporcionar momentos de conversar e estar disposto a ouvir. Porque quando a gente fala muito comunicação, a gente está muito preocupado em falar. E esquece que você precisa também exercitar o ouvir. Então, você vai escutar, de repente, do seu cônjuge, uma crítica, um ajuste, uma repressão. Fala, olha, isso não foi legal. Aqui você está caminhando fora do trilho. E a gente não está muito disposto a escutar críticas. E aí, de novo, né, nos nossos dias, a gente está muito, né, pelas sensações, seja feliz e tal. E o seu cônjuge é a pessoa que mais te conhece. E ele precisa poder dizer para você, isso não foi legal. Então, Essa liberdade, né? Precisa. Então, acho que a questão da comunicação é entender que ela tem que ser intencional, precisa, de forma intencional, criar espaço para falar e estar disposto a ouvir. E exercitando isso no dia a dia, porque não é uma coisa que você vai nascer, tipo, quando o casal vem uma certidão, tipo, não, né, veio, ativou uma fase na sua vida, um botãozinho de bônus que ativou. Não é Então, bem assim. Você tá na fervura. Pensa bem naquela conversa acalorada, onde vocês já estão, vamos sentar para conversar. Não dá. Primeiro você tem que abafar a fervura, deixar acalmar, para depois você Contar até 10, devagar. Olha quantas virtudes um casal é chamado a desenvolver individualmente dentro do casamento, né? Olha o exercício. Porque se você tá se relacionando com uma pessoa e você não casou, tô brava, cada um vai pra sua casa e Exato. depois vocês conversam no outro dia. Não, você casou, você tá debaixo do mesmo teto. E aí vai dormir no sofá? essa é a resposta, né? Ou com o top? Com top. Totó? O cachorro vai ser seu companheiro, né? O gato, não. É. Exige um exercício de virtudes, né? De paciência, de e expõe problemas pré-existentes muitas vezes, imagino, né? Acredito que o autoconhecimento se desenvolva, porque você acaba virando um espelho ali da pessoa, né? Você se enxerga melhor com base em como você lida com o outro. Então isso pode ser revelador também. Pode. Pode. E O nem casal. sempre que vai revelar é bom. Vai dar. Pode falar. Bonito os dois. O casal Bonito acaba. de ver, hein? O casal acaba vendo, falando, não é hora de eu falar isso. A integração tem que estar nesse nível. Não é hora de falar isso. Então recuo para depois colocar na mesa. Senão, da fervura não dá. Não dá. Excelente. E nessas crises, nas brigas, né, que a gente está falando aqui, né, na fervura, como é que vocês resolvem isso assim? Como é que vocês voltam à paz? Sabe aquele momento que você ficou um dia inteiro de bico um com o outro? Como é que vocês conseguiram resolver uma situação bem difícil assim?
Nós não conseguimos resolver até hoje, né? Ó, toquei na ferida. Tô brincando. Tô brincando. Tá brincando, é brincadeira, né? É você, bombeiro, que você sabe. Pagando Quando o botijão pega fogo na mangueira, você fica com pano, abanando, não, você vai lá e Isso, põe o dedinho ali, ó. Já era. já era. Pode desligar o registro e tudo bem, mas se você ficar alimentando a chama, a tendência é o negócio piorar. Então é muito difícil, não é um exercício fácil. É fácil? Não. Nada fácil. Mas eu acho que uma coisa importante para a gente dizer sobre isso é que isso vem com o tempo. A gente precisa compreender que algumas coisas vêm com o tempo. Experiência. A gente não gosta de escutar isso quando a gente é jovem, né? A gente super acha que aos 20, no auge dos 20 anos, Resolve você tudo. sabe tudo e você já está no auge da sua maturidade. E ter essa sensação, e ter esse entendimento de que não, você não tem, e tudo bem de você não ter ainda, mas que você precisa buscar isso. Então, o que o Hélio falou, por exemplo, de a gente conseguir compreender que não é naquela hora que você vai resolver. E talvez um dos dois queira muito resolver naquela hora. Só que o seu cônjuge está no pico do estresse. Então, assim, qual é a chance daquela conversa ser frutífera? Muito pequena. Então, talvez o que a gente precisa, de novo, exercitar a paciência. Isso é uma coisa importante. Entender que vem com o tempo, é uma coisa que você vai exercitando e vai melhorando com o tempo. Então, a gente no começo teve muito mais discussões por motivos muito bobos, muito irrelevantes, e que viraram BOs muito assim, né, discussões muito grandes por coisas totalmente que a gente não lembra agora, porque obviamente não eram importantes. Detalhes. E que hoje você vai ajustando. Lembra? Não. E lógico que você não lembra, porque são essas pequenas bobagens. Então, assim, acho que a questão ali é ajustar tempo, de dar o tempo do outro respirar um pouco, e respeitar que, se você quer que essas duas pessoas caminhem para chegar em um objetivo comum, em muitos momentos você vai ter que ceder. E aí você escolhe, você quer ter razão ou você quer ser feliz. Então, tem hora que você... Feliz, né? É bom Sim, ser feliz. sim. A gente estava falando do pastor Nicodemos, antes de começar aqui a gravação, e ele falou uma vez no Instagram dele sobre vocação. Ele enquadrou o casamento como vocação. Isso é uma terminologia muito mais comum de a gente ouvir no meio católico, né? Sobre vocação para o celibato ou vocação para o matrimônio. E o que ele quis dizer com vocação, né? Que tem uma série de predisposições, de características que você tem que observar em você para ver se você está disposto a entrar num casamento. E uma delas é essa forma de resolução de conflitos. Se você é uma pessoa que não cede, não está disposto a ceder nunca, você não quer resolver uma situação porque o seu orgulho está ali atrapalhando, você não está pronto para isso. Às vezes você pode ser que, né, Deus te prepare oportunamente, mas isso faz parte da disposição de casar, é justamente você ter uma disposição de resolução de conflitos também, né? Então é exatamente isso que vocês estão colocando, né? De ir aprendendo também com as experiências que são colocadas, né, ao longo dos anos. Sim, toda vez que você sai de um momento crítico como esse, você senta para conversar e você traz uma listinha de assuntos mal resolvidos para a mesa, é outro problema que você cria. Então, tomar muito cuidado e resolver e finalizar e ir para frente. Não ficar guardando, né, uma caixinha de problemas. Não deixa acontecer. Sim. Isso é importante, não pode deixar. Sim, perfeito. Vocês trabalhando com o Ministério de Casais aí há 10 anos, eu imagino que vocês já viram vários casamentos e várias dinâmicas relacionais de perto, né? Qual que é um problema que vocês poderiam dizer que é o mais comum entre os casais que vocês já aconselharam? Ou os problemas, né, de repente? Mais de um. São diversos, né? A gente pode listar aí, mas sabe, para cada situação tem um peso, por exemplo, tem financeiro, amoroso, sabe, tem várias situações que são criadas no dia a dia que o casal acaba se perdendo, falta de ajuste. Então a gente nesse período a gente já presenciou várias situações assim que o casal só precisava conversar, só precisava entender, ele só precisava entender. Às vezes nós fizemos até um exercício aqui no nosso encontro. Os casais não sabem o que o outro quer. Quais são os planos do seu cônjuge?
a gente não sabe e depois a gente não faz um ajuste de trajetória. Tem que fazer. De repente eu tinha um plano, pô, mudei de ideia, eu quero fazer um upgrade, quero, sei lá, quero melhorar, ou aquilo não quero mais. Tem que conversar. Eu tenho que entender o que ela quer. Essa é a minha obrigação. E eu tenho que passar para ela, entendeu? Esse negócio de adivinhar, Não existe, né? não. Fala. Eu acho que são muitos os problemas, né, realmente, que os casais enfrentam. Cada casal tem suas dinâmicas e suas particularidades. Mas tem algumas coisas que são muito comuns. E eu acho que uma das coisas mais comuns, talvez a primeira delas, o problema que seja mais comum a todos os casais que a gente tem identificado problemas, é a dificuldade das premissas. Então, por exemplo, eles não sabem para que é o casamento. Não sabem o que é efetivamente viver como casados. Então, a gente tem casais que têm contas conjuntas, não tem conta conjunta, meu dinheiro é seu dinheiro, minhas contas, suas contas. Então, você não entendeu o que é a premissa do casamento. Então, assim, tem minha família, sua família, você não entendeu a premissa do casamento. Então, acho que a gente precisa voltar às bases. A gente precisa... Difícil você ver curso de noivos, por exemplo, na igreja. Tá difícil de você ver quando os casais vão... Quando você tem um casal que quer casar, você sentar para falar, você sabe o que é ser casado? Se preparar, né? Você precisa se preparar para viver com outra pessoa pelos motivos que a gente acabou de falar, de estar disposto a perdoar, de saber ceder, saber que vai lavar a louça. Ele vai lavar a louça do jeito dele, eu lavava a louça do outro jeito na minha casa. Qual é o jeito certo? Sei lá, não tem o jeito certo. A louça tá lavada, no final das contas? Pronto, a louça tá lavada. Então, acho que o problema principal hoje é a premissa. Nós precisamos voltar às premissas e explicar o que é. E a gente tem outros desafios. Então, desafios, por exemplo, nos nossos tempos, você tem gente que está debaixo da mesma casa, senta muitas horas juntas, mas não é parceiro. Então, assim, como ele falou, você não sabe, você colega de quarto, exatamente. Então, o celular ocupa muito do nosso tempo. Então, ele precisa ser um ponto que os casais precisam observar mais intencionalmente hoje, o quanto o uso do celular impacta no relacionamento. Não adianta nada, tá bom, eu fico depois que chega em casa, 7 horas da noite, das 7 às 10 a gente tá junto. Mas a gente troca 3 palavras no máximo sobre uma notícia que a gente assistiu juntos. Então, assim, como você cria intimidade? Como você sabe o que ele está pensando? Quais são as dores? Quais são as dificuldades? Se você não abre ali intencionalmente um espaço para esse diálogo. Então, talvez esses dois sejam problemas mais comuns dos casais, que aí daí vão desenvolvendo os outros. A falta de intimidade, por exemplo, vem porque você não conversa com a pessoa. Você não vai ter vontade de fazer nada depois se você não tem... Ali, a intimidade é um final de uma coisa que foi construída ao longo de todo o tempo juntos, né? Nossa, casamento é muito pesado, né? Nossa. Casamento não é muito pesado? A gente tem que rir, rir. Rir é tão gostoso, né? Bom demais. Não estou fazendo para você ser palhaço, nada disso. A gente tem que buscar alegria, trazer alegria. A gente no casamento, a gente está fazendo a vontade de Deus. Só por isso já é um motivo de alegria. O nosso casamento, a gente fala, eu não fiz nada de legal. Poxa, já está fazendo um negócio super legal. Está contribuindo com a obra do Senhor. Você está cumprindo o plano. Isso é maravilhoso. Então a gente tem que rir. A gente gosta de rir. Elô pode não parecer, mas ela me faz rir pra caramba. Direto. Vocês são super descontraídos, né? Os dois. É que ele disse que eu sou muito séria, né? Então, assim, mas quando a gente tá em casa, lógico que, né, a gente faz a porrinhação, pega no pé, faz uma malcriaçãozinha pro outro dar risada. Então, brincadeirinhas, né? Um sustinho. Não, sustinho não, porque eu não gosto. Bom, então já não pode, tá vendo? E ele adora. Mas aí que é legal. Aí que é legal. É aí que eu assusto. Não, isso é uma coisa vai testando os limites, né? Vai testando. Não, tudo dentro do aceitável. Claro, Sim. Qual o maior desafio que vocês enfrentaram como casal? A gente teve alguns, né? Assim, como a gente trabalha junto, algumas coisas obviamente vão impactar, né? Então a gente tem alguns problemas que a gente enfrentou no negócio, no nosso trabalho, foram desafios grandes. Nós vivemos de um mercado que, né, tem ali suas oscilações e a gente já passou por algumas dificuldades grandes ali. Outras em âmbito familiar. E a gente, não sei se você quer citar alguma, você recorda que você queira?
Não, são vários. É engraçado, né? A gente não é muito de lembrar BOs. Não sei se você Isso é um ótimo sinal, na minha exato. opinião. A gente Ficou sabe, marcado, a foi gente perdoado, sabe que foi- passou. Passou. Foi liberto, né? A gente teve mais BOs que a gente enfrentou juntos do que BOs no relacionamento. Então, assim, graças a Deus já tivemos nossos momentos de dificuldade, de precisar trabalhar, ajustar as arestas, mas nós nunca tivemos um problema grande no relacionamento. A gente enfrentou muitas situações desafiadoras como casal. Mas, assim, é engraçado que a gente fica com aquela lembrança. Eu sei que eu passei, mas eu não lembro, sabe, detalhes do BO. Então, a gente Isso é teve... muito interessante, Isso é bom. que eu acho que é uma coisa muito boa. Eu vou falar diferente. Fala. Nos momentos de desafio, eu soube a quem recorrer. E ela estava lá pronta para me atender. E na hora que ela estava também precisando, eu me mostrei, ó, tô aqui se você precisar. Isso é importante para o casal. Saber que pode contar com o outro no momento de apuro é terrível. E a gente vai passar por dificuldades. Agora, listar, puxa vida, eu sou péssimo para listar. Eu pergunto, tem evento, quando foi mesmo aquela data? Eu pergunto para ela, porque eu não lembro. Então, os desafios são diários. Mas a parte boa é que eu sei que eu posso contar com ela. Isso não tem dúvida. Então, essa união, esse casamento, não é só estrutura, não é realidade. Isso é uma parte boa que a gente consegue vencer esses desafios. Que bacana. A próxima pergunta era, a gente já falou sobre isso, na verdade, mas a gente tinha separado essa pergunta justamente sobre esse fato de que vocês trabalham em jornada tripla, sempre juntos, né? Em casa, no trabalho e na igreja. E aí a pergunta era sobre como vocês cuidam do relacionamento de vocês nesse contexto, mas vocês já acabaram respondendo que acaba virando até uma convivência mais sadia, justamente por vocês estarem juntos, né? Sim. Em contextos distintos. Mas eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre esse fato. Eu acho que a gente fez algumas coisas curiosas. Por exemplo, a gente começou... No começo, quando a gente começou a trabalhar juntos, quando a gente montou o nosso negócio, porque antes a gente trabalhava junto numa empresa. E quando a gente abriu a nossa... Então, óbvio que bem é diferente, difícil você né? falar, os problemas não vêm pra casa. Então, a gente percebeu que a gente estava trabalhando de sábado e domingo. A gente vinha do escritório, então vinha o notebook junto, então estava em casa fazendo coisas. E a gente percebeu quando isso foi nos adoecendo. Não no relacionamento, mas... Exato. Então, a gente começou a ser mais, a observar mais detalhes. Isso foi uma coisa que nós fizemos para que isso funcionasse bem. Então, obviamente que se tem um problema no trabalho, ele está ciente porque ele trabalha comigo, né? É o nosso negócio. E vice-versa. Então, isso faz de nós, no nosso caso, funciona bem porque a gente consegue compreender melhor o dia. O outro não teve um dia legal, a gente já sabe, foram muitos BOs no trabalho. Então, eu já estou vendo pela carinha dele que não tem algum problema, e ele está vendo na minha carinha que alguma coisa não está legal. Então, acho que pra gente funcionou muito para criar ainda mais intimidade. Mas o que nós fizemos para isso ficar funcional foi a gente, em casa, a gente criou um espaço para o trabalho. Então, a gente conseguiu delimitar um espaço para começo, meio e fim, ir para o trabalho, ir para casa. E a gente tentar ao máximo, claro que as partes criativas a gente conversa em casa, mas tentar manter os problemas, a resolução de problemas no horário de trabalho. Ótimo. Mas agora, assim, a parte criativa, tive uma ideia, vamos falar de tal coisa, Não, então vai isso... proibir isso, né? Não, de Reprimir. forma alguma. Sim. Então, a gente Aberto, falou no né? começo, não engessar, sabe? Sim. E ver o que funciona para cada um. Então, a Ótimo. gente conseguiu criar dinâmicas e rotinas mais saudáveis para nós, como casal, separar tempo para a gente falar das coisas da igreja, outro tempo para falar das coisas pessoais e outro momento para falar do trabalho, mas sem que isso ficasse engessado. Aí dentro de casa não pode falar de trabalho. Não, sabe? Mas assim, mais orgânico, vamos dizer assim. Legal. A gente até tentou, né? Mas Não funcionou. Aí no nosso casamento a gente vai descobrindo muitas coisas pela tentativa e erro. Sim. E acho que esse é um espaço muito válido de ver o que funciona para cada casal. Tendo a premissa bem trabalhadinha, Ótimo. O resto tem pode... muitos espaços para vocês terem as suas particularidades. Legal. Excelente. É isso aí, eu acho que a gente podia parar por aqui. Vamos ficar aquele gostinho de quero mais. Vocês querem passar uma mensagem final para quem está procurando a sua esposa, para quem está procurando o seu marido? E aproveitando esse clima do amor, dos namorados. Um recado pro bonde dos solteiros e um recado pros casados também. Isso. a esposa já pode fazer Olha, ele seu teve gente, né? comercialzinho. Primeiras mulheres, né? É gentil, né? Cavalheiro. Não, isso é... Jeito não. Você acha? Isso é um golpe. É só aqui, né? Não, ele é um... Mentira. Tá Ele é uma vendo? delicinha. Eu acho assim, a primeira coisa importante, eu acho que a gente não pode subestimar a questão do casamento.
como a gente falou no começo, ele é muito importante e o casamento é muito bom. Ele foi feito para ser bom. E isso é uma coisa que a gente precisa defender. Nós, como cristãos, não podemos ser negligentes e nem podemos ser muito, sabe assim, aceitar muito fácil essa ideia de que o casamento é uma coisa, é possível, eu escolhi casar, não escolhi casar. Eu acho que a gente precisa entender que o casamento foi feito para ser bom. Ele é bom. E se você vive um casamento bíblico, é uma bênção. E isso não é uma frase, isso é uma verdade. E a gente pode descansar nisso. Então, se uma vez que você entende que o Senhor te chamou para isso, que você compreenda as premissas do casamento, isso é muito importante. Entender papel de homem, papel de mulher. Existe, sim, papel para cada um, dentro das particularidades, e ambos têm papéis muito bons e estabelecidos pelo Senhor para fazer isso funcionar. E a gente não subestimar os carinhos diários. O relacionamento precisa ser nutrido. E você nutre com pequenos gestos. Não adianta fazer só, por exemplo, estamos no mês de namorados, aí nesse mês eu compro um monte de presente, faço um flores. monte. Sabe, me esforço. Tenho certeza que acontece muito isso. Eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante. E aí no dia a dia você não tem aqueles... No dia a dia, né? Pois é. Aí você não tem aqueles carinhos no dia a dia, não tem um recadinho na parede, não deixa, né? Não faz momentos intencionais que você consiga demonstrar carinho também no dia a dia. E para os solteiros, eu entendo que, assim, a gente precisa saber que a gente foi amado. Nós só podemos amar porque nós fomos amados primeiro. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor do Senhor é o que vai nos suprir. Não é o amor do Hélio que vai me preencher. O amor do Hélio é uma delícia. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Mas o amor que me preenche é o amor de Cristo. E esse é o amor que está acessível para todo mundo. Solteiros e casados. Isso aí. É isso aí. Eu acho que para ambos, né? Para casados e solteiros. Coloque sempre Deus como meta principal. Como que Deus entraria na situação? Para os solteiros, eu falei, peraí, será que eu vou casar com alguém que tem a mesma fé que eu ou não? Se não tem, já é um problema. Então você já tem que pensar muito nisso. Tem que pensar, porque senão vai ser difícil. Você tendo a mesma fé que o seu candidato, o seu pretendente, já é um trabalho, um avanço. Então, é bem melhor. Esse é um conselho que eu dou e funciona. Mas o que eu falo que serve para os dois, no casamento você tem que ser intencional o tempo todo e cuidar com carinho, tanto do homem para com a mulher para com o homem. Tem que ser intencional em tudo que você vai fazer, bem feito, com capricho. Com capricho, faz com dedicação. É para Deus. É para Deus, né? Então, você não pode fazer de qualquer jeito. Mesmo o dia que você não tá bem, não faça. Pede desculpa, não tô conseguindo hoje. Mas na hora que você for fazer, você sabe que faz primeiro para Deus, então faz com aquele capricho, porque Ele deu tudo pra gente com muito capricho, com muito amor, fez tudo, desenhou tudo pra gente, então a gente tem que honrar isso. Isso serve para os dois cenários, para o casado de 30 anos e para aquele que está pensando em casar e viver muito mais do que 30 anos junto. Tá bom? Perfeito. Com certeza. Excelente. Uau, estou impactada. Muito bom. Obrigada. Estamos. Né? Foi muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Esperamos recebê-los mais vezes, né? Porque temos o gostinho de quero mais. Com né? certeza. Estamos animados para a parte 2. A gente que agradece pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. Você viu o que ela falou ali agora? Parte 2, eu não tô sabendo. Segredo, suspense. Vamos deixar essa no ar. Muito obrigada a todos vocês também que estão nos assistindo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscreverem no canal, de ativarem as notificações, não só para receber as novidades do podcast, mas também das programações da igreja. E sigam a gente no Instagram e no TikTok. E até a próxima. Deus abençoe. Vocês são ótimos. Ficou um tantão de pergunta pra trás, eu ainda ia dar uma burlada no tempo vir, então vamos encerrar. Eu falei, ainda bem, eu queria continuar. Eu ia tentar dar uma saída.